Então, dando continuidade ao capítulo 4 do livro do Gênesis, como eu falei para vocês que iríamos fazer em 2 blocos, agora nós vamos estudar, nós vamos ler primeiramente, depois estudar o versículo de 17 a 24, ok? Do mesmo capítulo 4. Então nós estamos dando continuidade no primeiro bloco, no vídeo anterior. Vamos à leitura. Gênesis 4, versículo 17 até o versículo 20, até o versículo 26 nós vamos ler, ok? Caim conheceu sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade, à qual pôs o nome do seu filho Enoque. Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e a outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam cítara e instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho, que chamou Enós, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Então aqui nós encerramos a leitura com o versículo 26. Vamos ao estudo desta segunda parte do capítulo 4, do versículo 17 ao 26. Quase ninguém lê sobre a descendência de Caim. Muitas vezes nós lemos partes, pulamos partes da Sagrada Escritura, e isso não é legal, porque deixamos de entender o contexto e o conteúdo da mensagem, né? Então precisamos estudar, como nós estamos fazendo, o capítulo inteiro, para podermos entender. Então vamos lá. Nessa descendência de Caim, existe algo verdadeiramente importante. Portanto, deve-se observá-la. Não se trata da descendência no sentido estrito da palavra. Entendam bem isso, ok? E sim de uma estirpe anímica e moral. Uma estirpe anímica e moral. Caim já havia sido marcado com o estigma da maldição. Lembram lá? Quando lemos a primeira parte do capítulo 4, certo? Os descendentes que se originam dele estão claramente ligados ao que chamamos grupos de poder.
que são uma praga ao longo da história. Os grupos de poderes se tornam uma praga ao longo da história. Para um semita, povo da Bíblia, o nome da pessoa designa o seu ser e a sua condição. Por isso é muito importante cada nome que nós lemos aqui. Porque para o semita, o autor sagrado e sábios que escreveram o texto não citam por acaso, só para designar uma descendência. Tem um sentido o nome para o povo da Bíblia, para o povo semita. Ok? Por isso nós vamos estudar o sentido etimológico de cada nome, para descobrir o que este relato quer denunciar e ao mesmo tempo anunciar. Vamos lá? Cada nome marca um grupo que, de um modo ou de outro, exerce o poder. Cada nome, vou repetir, marca um grupo que, de um modo ou de outro, exerce o poder. E isso é contrário à vontade de Deus, por ir contra o respeito devido à vida do irmão. O primeiro nome que aparece é o nome de Enoque. O que significa Enoque? Enoque está relacionado com uma cidade construída por Caim. Lembram lá no versículo que nós lemos? No versículo 17, lá no início, que Caim construiu uma cidade com o nome do seu filho Enoque? Muito bem. A Bíblia não condena a cidade por ser cidade, mas a estrutura de injustiça que a cidade antiga representava, porque era uma república em miniatura do poder imperial. É nesse sentido. Por causa dela, os pobres de sempre sofreram a exclusão, a opressão, a exploração, sem misericórdia nenhuma. Então Deus não condena a cidade por ser cidade, mas a estrutura injusta que a cidade provoca, fazendo perecer os pobres, sem misericórdia nenhuma. Como isso é atual, como a palavra de Deus é atual, não é mesmo? O texto é assim que nós devemos meditar, ok? Fica condenado o poder opressor. A cidade representa simbolicamente este poder opressor. Fica condenado. Entendeu? Não a cidade, mas o poder opressor. Assim fica também condenado seu filho Irade. Lembra do outro filho, Irade? Nome que significa asno selvagem. Asno selvagem é o significado do nome de Irade. Este, Irade, representa o poder opressor dos que acumulam terrenos e propriedades. Os latifundiários, atualmente os monopolizadores dos recursos naturais. É ou não é atual esse texto? Tragam para a realidade, com as manchetes que nós estamos acostumados a ver em nossos telejornais. Veja bem, quem representa Irade? Irade representa o poder opressor dos que acumulam terrenos e propriedades. Os latifundiários, atualmente, os monopolizadores dos recursos naturais. Maviael, outro nome que aparece no texto que lemos, significa Deus é destruído. Significa Deus é destruído. E Matusael, que se traduz por homem ávido de bens. Estes
representam o poder da cobiça e a tentativa de instruir, ou melhor, de destruir o próprio Deus. Destruir o próprio Deus. O dinheiro, a autoridade, a sabedoria e o lucro pessoal são poderes que tantas vezes foram endeusados e ainda são transformados em divindades que entram constantemente em competição com o Deus da justiça. É ou não é assim? O dinheiro não é um deusinho? O poder não é um Deus menor que o Deus da justiça? É. E ele entra em competição com o Deus verdadeiro, com o Deus da justiça. Constantemente. Tudo isso que a gente citou. No coração cobiçoso e prepotente, nasce o desejo de acabar com um Deus que exige dele generosidade e que devolva a seu irmão o que a ele pertence por justiça. Então, se esse Deus exige generosidade, vamos acabar com ele. Porque senão eu não posso ter, eu não tenho o poder. É o coração cobiçoso. Nesses versículos de 17 seguintes que nós estamos meditando, do capítulo 4. É isso que significa. É isso que o texto quer dizer para nós. A espécie de gente como essa pertence à estirpe maldita de Caim. Lembra no começo que eu falei que os descendentes de Caim não são descendentes no sentido estrito da palavra, mas pela estirpe? Então, o texto está dizendo aqui que a espécie de gente como essa pertence à estirpe maldita de Caim, porque nunca se importa com a vida do irmão. Estes, individuais ou coletivamente, geram estruturas de dominação, levam em si a maldição. Lameque, outro nome que aparece no trecho que lemos, descrito como homem da violência, sem controle. Versículo 19 e 23 seguintes. Este está relacionado com aqueles que ao longo da história não tiveram nenhum escrúpulo em derramar sangue e encher a vida de dor e sofrimento por causa da vingança desmedida e da tendência de fazer justiça pelas próprias mãos. Quem age assim é descendente de Lameque. Jabel, outro nome do texto, Jabel, é descrito como o antepassado dos pastores nômades. Confiram no versículo 20. A posse desmedida de rebanhos transformou-se para alguns em domínio e controle econômico sobre os outros. Isso que o texto está denunciando. Outro nome que aparece, Jubal, aquele que a gente deu uma enroscadinha na hora de ler, por ser meio difícil. Jubal aparece como chefe de todos os que tocam cítara e harpa. Confiram também no versículo 21, do capítulo 4. Na história, os poderosos fomentaram muitas vezes uma cultura imposta para cantar suas façanhas. A Bíblia não condena a cultura ou as múltiplas formas de se manifestar. Jamais. A condenação é para as estruturas injustas, que tantas vezes se apropriam dos frutos da cultura e da ciência para colocá-los a serviço de seus próprios
interesses, de seus projetos, projetos de opressão e de morte. É isso que a Bíblia condena. Ok? Temos um outro nome, Tubal-Caim. É o forjador de ferramentas de bronze e de ferro. Confiram no versículo 22 do capítulo 4 de Gênesis. Não se condena os trabalhos com metais. A Bíblia não está condenando os trabalhos com metais. Mas o que ela quer denunciar com isso? Condena-se sim os que converteram o descobrimento do bronze e do ferro em poder e opressão. Entenderam o sentido do texto? O povo israelita e outros povos recordavam a dor e o sofrimento causado pelos filisteus, pelos povos filisteus, os primeiros a usar metais naquela época. A fabricação de ferramentas com certeza melhorou a qualidade de vida, de ferramentas de trabalho, mas forjou lanças, armaduras, carros de combate para a guerra. O que era então positivo e útil para a vida se transformou em um instrumento de violência e morte que continua até hoje presente em nossas vidas. É isso que a Bíblia condena. E, consequentemente, considera como filhos de Caim o pai amaldiçoado aqueles que promovem a cultura de morte. Aqueles que promovem a cultura de morte é filho de Caim, o pai amaldiçoado. Entenderam o texto que nós lemos hoje, do capítulo 4, versículo 17 seguintes? Então, recordando, a Bíblia está denunciando as injustiças, as estruturas injustas que faz o povo sofrer, que matam o seu irmão, que não estão nem aí para a vida do outro. O que importa é o ter, é o poder, é o sucesso. Isso a Bíblia sempre vai condenar, sempre vai denunciar. E nós temos o nome das mulheres citadas aqui. O nome das mulheres nesse texto estão relacionados à beleza. A beleza. Primeiro, Ada, que significa adorno. Confiram no versículo 19. Ada significa adorno. Sela significa preciosa, formosa. Está no versículo 22. Noema. Perdão, eu inverti aqui. Sela significa enfeite. Sela significa enfeite e está no versículo 19. Noema significa preciosa, formosa. Está no versículo 22. Estas representam as mulheres submissas ao poder do homem, que não presta atenção ao valor do seu ser feminino, mas só aos atributos externos, como seus atrativos ou suas joias. Desde tempos antigos, a Bíblia condena esse abuso, como algo alheio ao plano original de Deus, ao criar o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança, que está no versículo 26, que nós encerramos hoje. Então, espero que tenha ajudado vocês a refletir mais profundamente no capítulo 4 de Gênesis. E quanta coisa, né? Quanta coisa a gente descobriu que a gente passou a conhecer que a gente não sabia, que está escondido por detrás do texto. Por isso eu sempre vou dizer, se nós não lermos o texto no seu contexto, nós fazemos sempre um pretexto. Um pretexto que vai sempre falar aquilo que nós desejamos que seja falado, que vai atender aos nossos interesses.
E isso é um perigo. Isso vai totalmente contra, como nós vimos aqui, ao Deus da justiça. Então, obrigado a você, dá um joinha lá no canal, divulguem o canal, obrigado a você que se inscreveu no canal e até a próxima, se Deus quiser.